Vovô Vagabundo. Hoje vou contar a história do vovô vagabundo. Como foi a vida dele. Quando jovem assumiu a responsabilidade de cuidar da família. Conforme o tempo passava, desenvolveu habilidades e responsabilidades maiores. Os irmãos foram crescendo e se tornando independentes, e a mãe também. Com o tempo chegou o momento de agregar e procriar. Encontrou o amor para toda a vida. Geraram os seus rebentos, educou para serem melhores que eles, fez estudar e evoluírem. O tempo passa e novo ainda, perdeu seu amor para uma doença terminal. Sofreu, se recuperou e foi para o mundo das mulheres. Conheceu várias e não se adaptou a nenhuma. Por muito tempo procurou. Tudo mudou na sua vida, sua independência econômica, sua estrutura física e o seu eu. Com toda a estrutura pronta, encontrou finalmente alguém que ele se encantou. Linda, trabalhadora, passando trabalho com 3 filhos para criar. Além das características dela, encantou-se com a possibilidade de ter um lar com novos filhos, os filhos do outro. Com encanto e paixão acabou gerando um novo rebento, o que aumentou sua alegria nesta conjunção. Foi um período de muito trabalho, dinheiro e fartura. A casa vivia cheia de amigos e parentes, os dela. Os dele não eram bem-vindos, ela não gostava de nenhum e muito menos dos enteados. De qualquer forma sentia-se feliz, então não dava muita importância aos eventos. Acreditava no que ela dizia e ficava tudo certo para ele. Dos filhos agregados, um aprendeu o trabalho dele, outro se tornou rebelde e outro seguiu os conselhos, sobre estudar e progredir. Com o rebento da união do casal, que foi o último a ficar em casa, tornou-se muito rebelde e exigente, não queria trabalhar, engravidou cedo, trouxe o neto para dentro de casa, para serem cuidados e alimentados por ele. A companheira, quando entrou no relacionamento, perdeu o emprego, e o convenceu que era melhor só ele trabalhar e ela cuidar da casa e das crianças, do outro, que não ajudava em nada, pois não tinha nem para ele, segundo ela. Quando iniciou esta união, ele passou a ser o provedor da casa, mas o tempo foi passando, a economia mudando e a idade pegando pesado. Conseguiu se aposentar com um salário mínimo, muito abaixo dos rendimentos de outrora, e continuou a fazer trabalhos eventuais, mas não como era antes. Tinha ainda em sua carga suprir a atual esposa, a filha e os 2 netos filhos de alguém que não tinha como pagar pensão pois não tinha nem para si. Já ouvi essa conversa. Aos 80 anos, apanhou da mulher e da filha, pois não queria trabalhar. Como castigo, passou a dormir em um colchão na sala. Não podia mais dormir no quarto com ela, com todo o conforto que havia estruturado sua casa. Acabou por ficar doente, necessitando de cuidados. Ela se negou a cuidar, pois agora havia arrumado um emprego de cuidadora de idosos, e a filha não podia pois tinha que cuidar dos filhos. Solução encaminha para que os filhos do primeiro casamento assumissem a responsabilidade dos cuidados. O que não foi negado, estavam afastados há muito tempo, e se prontificaram a cuidar. Ela poderia ficar morando na casa, mas o cartão dele viria junto para auxiliar nas despesas. Este movimento causou muita revolta nela. Como ela iria viver? Foi esposa dele por muitos anos, merecia o salário dele, e os filhos do primeiro casamento tinham condições. Não precisavam do dinheiro dele para nada, muito menos para cuidar dele. Segundo a avaliação dela, tinha direito à casa, carro e o salário dele, e ainda exigiu que os filhos contribuíssem com o pagamento dos impostos que estavam atrasados. Os filhos o levaram para cuidar, se revezavam nos cuidados, mas ele foi ficando triste, pois não estava no ambiente que ele construiu para o fim da vida. Com o tempo ficou mais doente e faleceu. Assim termina a jornada de um vovô vagabundo.